Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Muito boa noite, vai, pam, pam. A você de casa, muito boa noite nessa sexta-feira, a última do mês 8. Pam, pam. Muito obrigado pelo seu carinho, sua audiência, a sua atenção, que é muito importante. 18 horas e 30 minutos, você tem um compromisso com toda a nossa equipe que prepara esse programa pensando no que você do outro lado gostaria e vai receber neste programa de logo mais. Antes de iniciar qualquer coisa no nosso programa, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele entre nos nossos estúdios, esteja aqui sempre nos dando sabedoria, entendimento, alegria, porque é isso que é o importante. Essa aqui é a minha rede social. Vai lá, deixa o seu like, aperta lá para me seguir e juntos possamos trocar informações ao longo do dia e você possa conectar um pouco mais como que é a minha vida fora aqui do placar esportivo. Lembrando que eu sou um pai de família, lembrando que eu tenho outros afazeres e muito mais. Um cidadão como você aí do outro lado. Esse aqui é o nosso site, placaresportivo.tv.br. Lá você fica antenado das principais notícias do dia a dia no mundo esportivo. Disse mundo, hein? Porque as negociações, último dia do mercado lá na Europa, muita informação que você pode ter na sua plataforma chamada placaresportivo.tv.br. Mas o programa está apenas começando. Nessa última sexta-feira do ano, eu quero que você agora usufrua, desfrute, sente no seu sofá e se prepare, porque os destaques do nosso programa, de onde joga quem, as mudanças e alternativas que podem ocorrer na tabela. O Vila se vence e vai para a liderança. O Mirassol se perde, deixa espaço para o Ceará chegar. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde joga quem, contra quem você só tem que aproveitar. Teremos tudo também do tênis mundial, sobre a Champions League da Europa, que causou uma certa confusão. O mercado da bola segue agitado. Nesta tarde, ao vir para o programa, Victor Osimhen, que sai da Napoli para um mercado árabe. E se o Chelsea querendo atravessar o negócio, daqui a pouco eu vou te contar como foi o dia de negociações lá na Europa, porque hoje encerra de vez o mercado europeu. Vem pra cá comigo porque, gente, durante o mês de agosto e julho, nós sorteamos, através do nosso parceiro aqui do programa Placar Esportivo, o João Augusto, do Placar do Investimento, uns kits, olha, tem 1, 2 e 3. Ele quer distribuir presentes para você aí, o nosso telespectador. E o sorteio vai ser realizado agora, ao vivo. João Augusto, vem pra cá, meu amigo. Boa noite. Fala, Danilo. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite a vocês aí de casa. É isso aí, Danilo. Nós divulgamos nas nossas redes sociais, né? E foi um sucesso, hein? Foi um sucesso, tanto no Instagram da JA, quanto no Instagram aqui do programa Placar Esportivo. E chegou o grande dia, né? Chegou. Será que eu ganhei, João? Olha, temos 3 prêmios aí para ser sorteado, né? Lembrando que o primeiro que ser sorteado vai ganhar o primeiro prêmio, que é a banca de R$1.000 na renda variável e o kit JA, aquele kit que eu trouxe aqui algumas vezes para mostrar pro pessoal. O segundo sorteado vai receber uma banca de R$500, também o kit da JA, e o terceiro também vai receber um kit da JA. Então serão 3 chances aí para você que está acompanhando ao vivo concorrer e ganhar nesse sorteio que nós vamos fazer agora, Danilo. Já organizamos com toda a produção aí. Fica à vontade, João, é com você aí. Então eu peço que a produção já coloque na tela aí o nosso sorteio. Aí é o post oficial, para vocês verem que é esse post aí que estava lá no nosso Instagram. Vamos dar início ao sorteio aí. São 3 vencedores, como está aí, para vocês verificarem. Ao vivo, realizando o sorteio, Vamos João. lá. Nós vamos fazer... Torçam aí, hein? Você de casa vai torcendo. Será que eu vou ganhar? O negócio acontecer, hein? Eu participei, João. Vamos lá, vamos ver, hein, Danilas? Tomara, viu, João? Mas parabéns pelo sorteio, por presentear os nossos telespectadores que participaram. E olha só, tudo certo. Eles estão aí fazendo, nossa equipe. Vamos lá, produção. Faltam 8 segundos. Isso, pode vai iniciar o sorteio. Ó, vamos ver quem vai ganhar o primeiro prêmio, hein? Olha, João, 5 segundos, João. Ai, vai ser eu, João. Será? Vamos lá, vamos lá. Sara HTMF, vencedora do primeiro prêmio. Já ganhou uma banca de R$1.000 e o kit JA. Parabéns, Sara. O segundo prêmio é da Sandra.desouza.9421. Uma banca de R$500 e mais o kit JA. Vamos pro terceiro prêmio, vamos ver. Glaucia.chaves.5015, um kit da JA. Então são aí 3 mulheres, né, Danilo? Isso que eu ia te falar agora. 3 mulheres, João, ganharam. 3 mulheres vencedoras aqui do nosso prêmio. Está aqui na tela para vocês verem. Parabéns a Sara, a Sandra
Sandra e a Gláucia. E, ó, vamos entregar o kit também. Quem sabe, né, Danilo? Entregar ao vivo aqui no estúdio, trazer João, pelo menos a primeira colocada, convidá-las para vir aqui receber ao vivo. Realizamos o sorteio ao vivo. Tá aí na tela, ó, nossa equipe conferindo aí, João, se tá tudo dentro das regras. Tanto a Sara quanto a Sandra e a Gláucia estão corretas. Todos válidos, você vê embaixo aí no verdinho que tá tudo válido, então todos seguiram as regras certinho do sorteio. Caso elas queiram vir aqui, tá feito o convite pra gente entregar os kits aqui, né? E fazer a entrega oficial e simbólica da banca também, né? Tanto pra primeira quanto pra segunda colocada, Danilo. Parabéns a vocês aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, João. Você já vai dar a dica do placar de investimento agora, já? Não, calma, Danilo. Vamos deixar os nossos telespectadores aí à vontade ainda, agustar aí eles que têm dicas para amanhã no tênis, viu? O US Open tá pegando fogo aí, né? João. Grandes confrontos, já tivemos uma zebraça do Alcaraz aí, né? Mas como é que pode? Tava pagando quase 30 na vitória do holandês contra o Alcaraz. 30? Quase R$10 e vira 29, Danilo. Pra você ver. Mas, ó, tem dica quente aí, mas é mais pro final, né não, Danilo? Mas eu tô sabendo que tem dica no tênis, tem dica no futebol brasileiro, Série A, Série B, é mesmo, João? Tem de tudo aqui hoje. É isso mesmo. Daqui a pouco o João Augusto volta com o placar do investimento. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, se prepare, porque o Renato Sobrinho já está ali prontinho para tecer os seus comentários. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e de cara eu quero convidar você a ir para Monza. Mas antes, vamos convidar ele para comentar, né? Dar o boa noite dele, ele que vai sempre de olho no lance. Esse é Renato Sobrinho! Aê! Foi bem nessa, hein, Danilo? Gostou? Um abraço, boa noite a você, boa noite ao João, o nosso João Augusto. Rapaz, que beleza, só mulheres sorteadas. Sorteio ao vivo, Renato. Bacana demais. 3 ganhadoras. Então, parabéns às mulheres que estão acreditando, fazendo aí, né, sempre participando dos projetos, do nosso projeto, muito bacana. Ô, Danilo, antes de comentar sobre a Fórmula 1, deixa eu agradecer aqui, cara. Ganhei esse kit maravilhoso da Gigabyte. Lá, internet, provedor, né, telemóvel, tudo é da Gigabyte Telecom, lá em Jaraguá, 0800-062-2200. Em qualquer lugar, gente, é referência. Eu tô lá em Taquaral de Goiás e vou equipar lá na minha residência com esses serviços da Gigabyte. Maravilha, um kit maravilhoso. Então, Walter, a toda a equipe da Gigabyte, obrigado pelo carinho, consideração e respeito. É por isso que eu sou cliente, sabe por quê? Porque lá eu sou reconhecido e sou respeitado sempre. Esse negócio de teleatendimento, você vai falar com operadora virtual, não. Você fala e é atendido pelos melhores profissionais que te orientam e sanam todas as suas dúvidas logo de cara. Obrigado pelo presente e pelo carinho de sempre. Bom, tá chegando Fórmula 1, né? Até que enfim, Danilo, parece que não chegava mais esse momento e a gente tá vendo aí os carros em movimento e, sem sombra de dúvida, esse GP, próximo GP, o término, a fase final da Fórmula 1 dessa temporada 2024 chama atenção. Por quê? Porque a McLaren evoluiu, porque a RBR não é mais a mesma, só com o Max Verstappen, é porque a McLaren está esperando o Lewis Hamilton e tem tanta coisa boa vindo aí, não é isso? Ele disse tudo e no treino livre de hoje nós comprovamos o que o Renato acabou de dizer. A RBR cada vez mais ficando para trás de McLaren e Mercedes. Veja aí. O primeiro dia... A 16ª etapa do Grande Prêmio de Monza, Renato, já é a segunda corrida do retorno, digamos assim, da Fórmula 1. E a RBR não está conseguindo encaixar o Max Verstappen, que já são 6 corridas sem saber o que é vencer. A última deu McLaren. Será que essa vai dar Mercedes ou a RBR vai vencer? E imagino que vai ser uma disputa muito polarizada entre entre Mercedes e McLaren, porque a McLaren cresceu bastante, a Mercedes dá a resposta e nesse time a RBR está se desmantelando, né? Tá perdendo engenheiro, chefe de equipe, uma série de coisas, é natural. E o Max vai ter muita dificuldade até para manter o seu favoritismo para a conquista do campeonato. Então, vamos aguardar, mas o GP de Monza chama atenção, vai ser um grande prêmio, uma grande corrida. Vai mesmo. Só para você ficar atualizado, põe na tela, produção, por gentileza, a classificação dos construtores. Olha só como a McLaren já encosta na RBR, Renato. A Red Bull é líder com 434 pontos, McLaren com 30 pontos a menos. Eu te garanto, assim, independente do que venha acontecer, na próxima corrida a McLaren passou a RBR. Até porque a RBR só tem um piloto. Exatamente. 2 contra 1. O Checo Pérez está fraco, hein? A Ferrari um pouco mais distante, mas está na briga também, Renato. Não, mas a McLaren subiu bastante. Quem pode chegar, mas ainda está distante, é a Mercedes, também está evoluindo. Mas, em termos de construtores, eu posso dizer,
pelo que vi da McLaren fazer nesse momento de reação, ela será campeã de construtores. E nos pilotos, será que o Max Verstappen está mais distante? Renato, diminuiu, hein? São 70 pontos do Lando Norris para o líder Max Verstappen. Ou ainda são muitos pontos? Não, é muito ponto ainda. E com detalhe, mesmo que a RBR não vença, o Max Verstappen sabe administrar aí os pontos gradativamente, vai fazendo até o final. Mesmo tendo muito campeonato, eu acho que é difícil tirar o título dele. Tá aí a classificação dos pilotos. Verstappen é o líder, Lando Norris em segundo e Charles Leclerc o terceiro. Lembrando que a 16ª etapa do Grande Prêmio de Monza vai acontecer nesse final de semana, como hoje o treino livre, amanhã o treino de classificação e a corrida no domingo às 10 da manhã. Vamos viajar pelo planeta? Estávamos em Monza e agora estamos aqui na Rua 8, no centro, onde o Colégio Planeta é referência há mais de 26 anos no mercado. Desde 1998, aprovou mais de 26 mil alunos e o Intensivão de Sucesso já está ativa e você não pode perder tempo. Ainda você consegue fazer as suas matrículas lá no Colégio Planeta ou então através das linhas de telefone, linhas de contato, também o @Colégio Planeta, que é o Instagram oficial. Você pode conferir. Aí, tá na tela para você, a nossa equipe é rápida, @Colégio Planeta, um atendimento de um corpo docente qualificado e capaz de elevar o sucesso do seu filho nas provas do Enem, que vão acontecer já em novembro. Intensivão de Sucesso, você encontra aqui no Colégio Planeta. Alô, professor Rui Carlos, Gisele Aragão, um beijo grande para vocês, muito obrigado pelo carinho e o Colégio Planeta está aqui conosco. O Goiás Esporte Clube, Renato, tem uma tarefa difícil no final de semana. É verdade que vai enfrentar um time que já não vence há algum tempo no Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos falando do Hélio dos Anjos com o seu Paysandu. Mas essa tarefa de responsabilidade, ela é muito mais do Goiás do que do Paysandu? É muito mais do Goiás do que do Paysandu, porque quem briga e almeja uma posição entre os melhores da Série B é o Goiás e não o Paysandu. O Goiás que joga diante dos seus torcedores, que vão estar certamente ainda acreditando na equipe esmeraldina, porque o Goiás sabe muito bem, tem um jogo a menos contra o Amazonas, está na 9ª colocação, para chegar próximo ao G4 tem que vencer esses dois desafios, vencer aqui o Paysandu do Hélio dos Anjos, porque está lá embaixo, e o Goiás, dentro desse momento, não tem que negociar, tem que buscar 3 pontos, independente do rendimento. É ganhar ou ganhar, não existe outra conversa pro Verdão. E depois, claro, o jogo atrasado do Amazonas e também o Botafogo, que é uma sequência melhor. Porque depois, a gente já tem dito isso, Danilo, é uma sequência, um recorte muito complicado para o Goiás, que pega aí nada mais, nada menos, os grandes que estão brigando pelo acesso, tal qual ele sonha e almeja estar em 2025. E lá pelos lados da Serrinha tivemos entrevista coletiva. E eu quero acompanhar esse pré-jogo, o que eles estão analisando por lá. Fala comigo. Olha, eu conheço as duas pessoas, eu sei que os dois são inteligentes, eu não acredito, sinceramente, que eles levem, que passem do ponto, né? Mas acho que isso é um ingrediente do jogo, né? Isso com certeza será. Porque o Thiago Galhardo de um lado e o Hélio do outro, eles vão defender os seus lados. E eu já ouvi alguma coisa sobre isso, não estou a par, até porque eu não fui ler sobre isso daí, mas acho importante que do nosso lado o Thiago, ele saiba o momento certo de usar isso a favor e que ele não use nada contra, né? Porque se você passa do ponto numa situação assim, você está gerando algum tipo de desgaste. O Thiago é um cara inteligente, eu tenho certeza que ele vai saber usar isso como energia para que ele possa ter um bom rendimento, uma boa performance no jogo. Renato Sobrinho, ingredientes a mais nessa entrevista. Trago 2 pontos para você discorrer sobre. Primeiro, a briga, o atrito entre Hélio dos Anjos e Thiago Galhardo no primeiro jogo lá que aconteceu em Belém do Pará. E o outro que na sequência dessa entrevista, que você mesmo trouxe à tona, ele fala sobre as críticas que vem sofrendo por treinar apenas um período lá no CT do Goiás. Sobre a questão Thiago Galhardo e Hélio dos Anjos, penso que não vai acontecer mais nada antes do jogo, pode acontecer depois, né? Alguém falar, quem levar a melhor falar e tá com a razão, porque o Hélio expôs a questão financeira do Galhardo, que é verdade, tá? E depois o Galhardo respondeu que isso não é tanto assim, ele ganharia muito mais, tá diminuindo o salário dele, e ironizou. Fato é que os dois têm essa competitividade e o Hélio já reafirmou que o Galhardo é meio problemático. O que eu penso que é mesmo, tá? O Hélio tá certo também. Mas, o que acontece? Em relação ao fato
é que o Mancini foi para a entrevista coletiva, a primeira pergunta feita foi justamente sobre a questão da metodologia de trabalho dele, porque ele só treina à tarde. Ele elencou uma série de motivos pelos quais ele trabalha à tarde, falou de horário, falou de horário do jogo, desgaste em relação ao sol, aspectos atmosféricos aqui com relação ao clima seco, etc, etc. Mas disse um detalhe importante: se tiver problema com o jogador que está na noite, é só me avisar que será uma vez só. E ninguém falou disso. Ele, Mancini, citou esse aspecto. Eu fiquei preocupado e atento. Será que isso já circula? Claro que a gente sabe que circula, né? Goiânia é pequeno, né? Goiânia é pequeno, mas será que ele, Mancini, já sabe de alguma coisa e está mandando um recado para o seu grupo? Ou seja, se tiver alguém que está na noite, nesse momento em que o Goiás precisa reagir e ele souber dar os nomes, o cara falou, o treinador falou, me dê os nomes, que não vai ter mais de uma vez, não, é só uma vez. Então, foi um recado para os jogadores. E a gente sabe, jogador que vem aqui para Goiânia, quando aqui não tem mar, mas tem outra palavra que termina com a mesma frase, né? Com as mesmas letras. Então, é isso. Tem que ver o que está acontecendo com o Goiás. O torcedor esmeraldino só tem uma coisa: ele não aceita outro resultado senão a vitória, e ele está com a razão. Os próximos confrontos do Goiás serão os seguintes: ele enfrenta o Paysandu no domingo às 18h30 em Goiânia. Depois recebe o Amazonas, um jogo atrasado lá do primeiro turno, em 2 jogos na sequência em Goiânia. Aí sim, volta pro retorno enfrentando o Botafogo de Ribeirão lá no interior de São Paulo. Depois recebe o Avaí de Anderson Moreira, visita o Sport de Recife lá no Pernambuco e recebe o Mirassol em Goiânia, Renato. É isso que a gente estava dizendo, Danilo. Você tem então o Paysandu, vencer ou vencer. Isso vai aproximar um pouco do G4? Sim, mas ainda está distante. Aí ele tem que cumprir o jogo com o Amazonas. Venceu. Aproximou, colou. E aí, amigo, Botafogo é o último time nessa sequência que o Goiás tem agora no recorte, em que ele vai jogar com alguém que não está disputando a parte de cima. Depois, o Avaí está disputando, o Sport, mesmo numa sequência de resultados ruins, está disputando, vai chegar para disputar. O Mirassol está no G4. Enfim, depois tem o Vila, tem o Santos, tem uma série de jogos difíceis para o Goiás, que aí a gente realmente vai ver se o Goiás está pronto ou não para brigar pela conquista, que é o objetivo de chegar à Série A. Isso mesmo, estávamos falando do Goiás e agora vamos falar do outro adversário, que também representa o nosso estado de Goiás e está inserido na Série B. O Vila Nova Futebol Clube, Renato Sobrinho, vai jogar diante do líder, o Grêmio Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo. E esse homem aí que nós vemos na tela, Luizinho Lopes, vem fazendo um trabalho digno do que o torcedor goiano do Vila Nova espera, mas vai enfrentar nada mais, nada menos que o atual líder da Série B, Renato. Que está separado do Vila Nova por apenas um ponto. É só um ponto, é 40-39. E o 39 do Vila Nova, que o coloca em quarto, está com o mesmo número de Mirassol e Santos, que também tem 39. Santos entra em campo daqui a pouquinho. O Vila fica na expectativa. Mas com um detalhe, viu, Danilo? O Mirassol estava checando isso. Ele está na liderança, mas ele é um... Grêmio Novo Horizontino. Desculpa, Mirassol não. Grêmio Novo Horizontino, obrigado. O Grêmio Novo Horizontino é um dos melhores visitantes. Mas, por incrível que pareça, tem 6 vitórias lá em seus domínios, 5 fora. Então, tá quase a mesma coisa. Aliás, 6 vitórias fora e 5 lá em casa. Ele joga melhor fora do que em casa. É um aspecto positivo? É. O Vila Nova, se tivesse que enfrentar, ao meu ver, um time que estivesse lá embaixo, eu estaria como perigoso. O Vila poderia entregar os pontos lá para o adversário. Porém, é um jogo em que alguém que está brigando pela liderança. Então, o Vila, para mim, vai com o que tem de melhor. Na minha opinião, apenas o retorno do Cristiano, que é essencial. O resto, a mesma equipe que vem jogando e com o torcedor colorado sabe de cor e salteado para poder vencer essa equipe do Novo Horizontino. É, para mim, um jogo de superação. Se o Vila vencer, você pode ter certeza, encaminha bastante um caminho mais fácil para essa tão sonhada conquista que é o acesso à Série A. São 3 triunfos consecutivos da equipe colorada. E pelo lado do time do interior de São Paulo, o que Eduardo Batista, o seu treinador, pensa desse confronto? Põe na tela. Mais um jogo decisivo, né, de um time aí que briga pelo acesso. É uma equipe que vem de bons resultados, né, mas a gente é muito forte em casa, né, a gente procura concentrar bastante, fazer um bom jogo para que a gente possa vencer, né, e permanecer no pelotão da frente. Já era previsto, né, esse arroxo agora, né, um início e segundo turno bastante difíceis, né, onde as equipes de baixo também estão reagindo e tirando pontos de outras equipes, né, que estão mais em cima, né, então é o momento de pontuar, né, é o momento que a gente não pode passar uma rodada sem pontuar, senão a gente perde classificação, né, então é importante estar concentrado, um campeonato muito difícil,
onde eu acredito que essa briga ela vai se estender até as últimas rodadas do segundo turno. Vai se estender até as últimas rodadas, Renato. Esse é Eduardo Batista. O Vila Nova enfrenta o Grêmio Novo Horizontino neste sábado às 17 horas. Depois recebe o CRB de Alagoas, em Goiânia, aonde ele é mandante. É o melhor dessa Série B. Depois visita o Brusque, que manda os seus jogos momentaneamente em Florianópolis, na ressacada. Recebe o Chapecoense, a Chapecoense em Goiânia, e visita o Ceará lá em Fortaleza, Renato. Você vê que a sequência é essa. Esse jogo contra o Novo Horizontino, importante para o Vila Nova é não perder. Se ele puder pelo menos empatar, será muito importante, porque depois tem uma sequência. CRB em casa, Vila é favorito. Brusque fora. Ainda que o Brusque tenha ganhado na última rodada, para mim o Vila tem condições de buscar esse jogo, até porque o Brusque não joga nem no seu estádio. Joga na ressacada, como você destacou. Tem depois a Chape, que também o Vila é favorito, e aí o Ceará, o Vila é franco atirador, jogando lá no Castelão. Esse é Renato Sobrinho. Então, já que o vídeo mostramos os jogos do Vila e do Goiás, por que não percorrermos os jogos do Brasileirão da Série B deste final de semana? Põe na tela. O Santos Jogos do Brasileirão da Série B, tá aí a classificação da Série B, Renato. Vai entrar na 24ª rodada os times desta forma: 40 pontos o Grêmio Novo Horizontino, 39 Santos, Mirassol e o Vila Nova, Ceará, América Mineiro, ambos 35, Avaí 34, Coritiba 3 vitórias consecutivas 33, Goiás e Sport 32, os 10 brigando por 4 vagas. E tá desse jeito, não muda mais, Danilo. Pra mim esses 10 aí, dentre os 10, 6 vão ficar de fora. Com detalhe, né? Os que estão lá no G4 nesse momento, independente do que venha acontecer, o G4 nessa rodada não muda, porque o quarto colocado, que é o Vila Nova, está a 4 pontos à frente da quinta colocada, equipe quinta colocada, que é o Ceará, no caso. Vamos ver então os confrontos da Série B dessa 24ª rodada, que começa daqui a pouquinho, Renato. O Santos enfrenta a Ponte. Quem vence? Rapaz, dá peixão, né? Tá na hora, né, Danilo? Às 17 horas em São Paulo, neste sábado, Grêmio Novo Horizontino e a equipe do Tigrão. Renato, quem vence? O Novo Horizontino, pra mim, é favorito, mas eu tô acreditando que o Vila possa trazer pelo menos um empate. É? Eu vou contrastar com você. Pra mim, o Vila vence lá. Tomara que sim, eu torço pra isso, mas eu até então o Vila só tem 2 vitórias fora de casa, né? Chapecoense enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto na Arena Condá. CRB recebe o Avaí de Anderson Moreira lá na Arena, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Amazonas recebe o Ceará no domingo às 16 horas. Goiás, às 18h30, recebe Hélio dos Anjos com o Paysandu em Goiânia. Esporte recebe lá no Pernambuco a equipe do Ituano na segunda às 20 horas. O Operário recebe em Ponta Grossa, também na segunda às 21h30, a equipe do Brusque. E a rodada vai se encerrar na terça com grandes jogos, Renato. Mirassol contra o América Mineiro, jogo de G4, e o Guarani recebendo o Coxa Branca com 3 triunfos consecutivos. Esses 2 jogos ao lado do jogo do Vila Nova com o Novo Horizontino são os mais importantes dessa rodada da Série B. Vou ficar de olho nos 3, principalmente, claro, né, nessa questão do Vila lá com o Novo Horizontino, e vou trabalhar no jogo do Goiás contra a equipe do Paysandu lá no estádio Ailê Pinheiro. É isso aí, esse é Renato Sobrinho. Esses times aí almejam chegar onde? Na Série A. E é lá que se encontra o Atlético Clube Goianiense, Renato. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro no domingo às 11 da manhã. O que podemos esperar? A terceira vitória seguida? Calma aí. Não, eu tô esperando isso, sabe por quê? O Cruzeiro tá 1 mês sem vencer. Né? Tá na hora de repente, o Atlético emplacar essa sequência. O time tem aí o retorno de jogadores importantes, né? O Gonzalo tá de volta, tem a oportunidade de ter um time mais fortalecido no meio campo, Humberto Louser, né? Não tem ainda o Luiz Fernando, tá com problema, mas é um jogo em que o Atlético pode se superar. O time do Cruzeiro tá na 7ª colocação, mas vive 1 mês sem triunfo, e isso é muito importante. O time do Cruzeiro que empata muito. É isso mesmo. Vamos ver o que o treinador Humberto Louser destacou nesse pré-jogo diante do Cruzeiro? Fala, professor. Semana passada a gente conseguiu quebrar um jejum de não vencer dentro de casa. Hoje mais um, certo? Um tabu de não de 2 vitórias consecutivas. Então hoje é para a gente celebrar. Hoje é um dia para a gente comemorar, mas a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o Cruzeiro. A gente vai ter mais uma semana cheia, semana essa, para recuperar alguns atletas. A gente já tem outras perdas por questão de cartão, mas tenho certeza que iremos fazer mais uma excelente preparação para chegar muito bem preparado lá em Minas para fazer mais um grande jogo. Quando você tem ausências, né, de atleta, claro que a gente vai sempre querer contar com a totalidade do grupo, principalmente quando você tem semanas abertas, né, para você colocar essa ideia, colocar conteúdo para que você ajuste alguns detalhes que você acredita que é necessário ser atacado para poder ter a evolução. Mas infelizmente a gente tem sofrido muito com isso, né? Então
É o meu 4º jogo, então 4 escalações diferentes. Mas, em contrapartida, também a gente dá oportunidade para outros valores, né? Então, a gente sempre só vai surgir novos nomes quando há oportunidade. Então, aqueles que estão tendo essa oportunidade estão agarrando. E até disse a eles, mais uma vez, que a vitória hoje, ela tem que ser credenciada, lógico, o nosso torcedor que nos apoiou, ao nosso presidente que vive 24 horas o clube, certo? Acredito eu que está aliviado como nós, mas amanhã já tem que pensar no Cruzeiro. Certo, mas hoje é um dia de comemorar, sim, que é difícil você vencer no Campeonato Brasileiro. É, isso mesmo, esse é Humberto Louser. Mas não só o Atlético que vai jogar neste final de semana. Teremos uma rodada interessante. A começar que colocará o líder contra o vice-líder no Rio de Janeiro. E o Palmeiras, que vem logo atrás, vai lá em Curitiba. Eu vou parar de falar, porque a matéria tá pronta pra você, veja aí. Neste final de semana, Renato Sobrinho, os confrontos deste final de semana já começam amanhã na Arena Pantanal. E a minha pergunta é, direto e reto, Vamos você lá. que vai de olho no lance, quem vence, Cuiabá ou Criciúma? Pra mim, o Criciúma é favorito. Botafogo, vice-líder contra o líder Fortaleza. Rapaz, esse aí no tapetinho vai dar fogão. É? Botafogo reassume a liderança? Tem que assumir, porque senão como é que vai fazer, né? Vou Jogo em casa. contrastar de novo com Vai, você. tá bom, eu tô vendo isso aí, vai. O Grêmio joga contra o Atlético Mineiro domingo às 11 da manhã. Rapaz, isso é empate, todos os dois estão focados em outra coisa. À mesma hora, Cruzeiro e Atlético Rapaz, Goianiense. esse, eu tô dizendo pra você, o Atlético, ou ele vai ganhar, ou não perde lá não, você pode ter Você certeza. acredita que eu tô acreditando que vai fazer a terceira vitória Eu lá? também, eu tô muito otimista em relação Olha, ao não time do tô falando que Atlético. eu sou goiano não, viu? Não, Cuidado. também não, o momento do Cruzeiro é ruim. Exatamente. O Corinthians faz o duelo dos torcedores contra o Flamengo, mas ambos estão focados na Copa do Também, Brasil. é o mesmo caso lá, pode dar empate, mas assim, vou fazer o seguinte, o Flamengo tá muito quebrado, toda vez que entra em campo machuca alguém, né? Vou Deus colocar me o livre. Corinthians favorito. Red Bull Bragantino, que vive uma crise por lá, recebe o Bahia. O Bahia vai reabilitar. Fluminense enfrenta o São Paulo lá no Maraca no domingo às 18h30. Flusão. Atlético Paranaense vai vir desfalcado para poupar jogadores para enfrentar o Palmeiras. Só Palmeiras focado apenas no Brasileirão, Palmeiras. O Juventude enfrenta o Internacional no Clássico no Alfredo Jaconi, 18h30. Sempre muito difícil, né? Mas pra mim o Juventude vai ganhar. E no domingo, para fechar no Barradão, vitória contra o Vasco da Gama, Renato. Rapaz, o Vitória tá procurando a Série B, vai encontrá-la. Pra mim, Vasco. Vai ser um encontro inevitável? Tá aí, os jogos da Série A, Série B, pra você ficar antenado. Produção, antes de mostrar a Copa do Brasil, nós falamos da Série A, Série B, mas tem jogos na Série C e Série D. Tem mesmo. Não temos times goianos na Série C. O único time que tinha precedência caiu de divisão para a Série D. Vamos ver então os confrontos da Série C, porque agora, Renato, começa realmente a segunda fase. Os 8 clubes separados em 2 grupos se enfrentam na primeira rodada. O Remo enfrenta o Botafogo da Paraíba. Não é São Paulo ali, é Paraíba, lá de João Pessoa. É o Belo, lá de João Pessoa. Johnny foi líder, People. hein? Rapaz, foi uma das melhores campanhas aí. Pra mim, eu tô achando que o time do Botafogo vai passar. O Ipiranga do nosso amigo Thiago Carvalho enfrenta a Ferroviária de Araraquara, lá em Erechim. Torcendo pro Thiago, mas o time da Ferroviária é muito organizado. Volta Redonda e São Bernardo duelam lá no Rio no domingo às 18h30. Volta favorito. E o Londrina, no Estádio do Café, recebe o Atlético de Minas Gerais. Que é a sensação dessa Série C, né? Pra mim não tem como, é um time de empresários Atlético. Saindo da Série C, nós já pulamos para a Série D. Lá sim, tem representante goiano, Renato. É neste sábado, 16 horas. Os focos estarão lá na cidade de Iguatu, no Ceará. E um detalhe curioso, o Iguatu só tomou 2 gols dentro de casa e não perdeu em 12 jogos, Renato. E o Anápolis que empatou em casa, né? Ficou no empate, tem que vencer ou no pior das hipóteses, empatar para ir para pênalti. O Iguatu jogou 12 vezes, ganhou 12, Renato. Então, é complicado. Para mim, o Anápolis tem que fazer o que ainda não fez. Favorito é o Iguatu e eu espero que o Anápolis possa superar e surpreender, porque senão ficaremos sem representante na Série C. Brasiliense enfrenta o Retrô aqui em Brasília. O 13 da Paraíba recebe lá na linda cidade do estado da Paraíba contra o Itabaiana. E o Maringá, lá no Paraná, recebe a Internacional de Limeira. Tá aí. Esses times aí, Renato, eu te garanto que 4 vão subir. Boa. Eu vou concordar com você. Pra mim, Anápolis, Brasiliense... 13, cuidado. E a Inter de Limeira? Quanto tempo eu não ouço falar da Inter de Limeira? Torcendo pra ela, viu? Mas o Maringá ganhou fora, você acredita? Sim. Eu sei que estava encaminhado. Vamos de gols de Copa do Brasil? Ontem finalizou de vez os primeiros jogos da quarta de final. E eles venceram. Põe aí. Renato Sobrinho, o Vasco ganhou e o Juventude também. Como é que pode? Na verdade, sabe o que aconteceu? Característica nessa fase de quartas de final, nesses jogos de ida,
todas as equipes que estão envolvidas na disputa venceram por 1 gol de diferença. Foi, verdade. Só que numa primeira rodada, no dia anterior, anteontem, quem venceram foram os visitantes. Nesse caso, só os mandantes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Para mim, tem muita coisa em aberto ainda, para não falar tudo. Vamos aguardar os jogos de volta. É isso mesmo, nós vamos para um rápido intervalo. É apenas 1 minutinho, mas antes eu quero te convidar para você acessar e navegar no nosso novo portal de notícias, o placaresportivo.tv.br. É um site interativo que você pode navegar e usufruir de informações do mundo esportivo. Entra lá, vai, navega aí, ó. placaresportivo.tv.br, um site que é preparado e feito para você. Vamos para o intervalo, produção. Vou beber minha água, porque na volta tem João Augusto com o placar do investimento para você. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e eu quero convidar a você para viajar pelo mundo da bola. Victor Osimhen foi o nome que mais se falou nesse fecho do mercado europeu. Mas teve muitos. Teve até lá no Liverpool um jogador chamado Chiesa que chegou com tudo. Veja aí. Vamos abrir a nossa... Renato Sobrinho, bem movimentado no mercado europeu, porque lá fecha no último dia de agosto, que é amanhã, mas tinha que ser inscrito hoje, todos os jogadores, até meia-noite. Fuso horário lá já são 11h20 e ainda tá tendo negociações, Renato. Falta 40 minutos para encerrar tudo, meu amigo, mas é assim. E o nosso, seguindo essa tendência de copiar o estilo europeu, né? O nosso fechamento é na segunda-feira, a nossa janela aqui. Então, dele fecha hoje, a nossa fecha segunda. E quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Igual aquela propaganda. Você sabe quem fez ontem? Foi o Vini Júnior, mas o time dele não venceu não, Renato. Põe na tela. Quero ver. Na tarde, Sobrinho, o Real Madrid não conseguiu vencer nas Canárias, mas o Vini Júnior tirou dele e fez o golzinho de pênalti. É importante, né, para ter confiança, tá começando para eles agora, é uma nova temporada, vamos dizer assim. Ainda não engrenaram. Nada, vamos devagar, daqui a pouco o time, né, o Alá Madrid, eu gosto assim, ele vai voltar a ser o grande triunfante. Cuidado que o Barcelona já chegou com tudo, já ganhou 2 jogos. Mas devagar a gente chega lá. E hoje, quem chega mesmo e sabe fazer as coisas acontecer, porque é um inteligente, ele é estudioso, profissional da área, hoje é dia de placar do investimento. Roda aí, produção. Esse quadro tem o apoio cultural de Primeira Mão by Saga. Fala, Danilo, boa noite mais uma vez, boa noite ao nosso amigo Renato, boa noite a você, telespectador, e agora seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Placar do Investimento, dentro do nosso programa Placar Esportivo aí. Depois do sorteio, né, que nós promovemos aqui no início, vamos falar agora do tema do dia e também das 2 dicas que trouxemos aqui para você fazê-la amanhã. Já adianto que serão 2 dicas no tênis, aproveitando aí o US Open, a primeira semana do último Grand Slam do ano. Mas antes disso tudo, Danilo, eu quero aproveitar o espaço aqui para poder prestigiar uma grande audiência que nós temos e uma audiência do Afif, que é empreendedor, proprietário da Galeria ABC lá na 44, que é o nosso maior polo hoje de moda em Goiânia, né? E no estado de Goiás. Então, Afif, muito obrigado aí. Falei com ele essa semana e quero trazê-lo aqui, viu, Danilo? Para contar a história dele, como que ele criou a Galeria ABC lá na 44. Enfim, empreendedor de primeira linha. Um grande abraço aí. Obrigado mais uma vez pela audiência e pelo prestígio. E agora eu peço que a produção coloque na tela aí o que a gente preparou de conteúdo para explicar um pouco hoje, que é um tema até controverso. Se a aposta esportiva é de fato um investimento ou não. O nosso papel aqui sempre é fazer você virar a chavinha de um apostador recreativo, deixar de dar dinheiro para a casa de aposta, para se tornar uma pessoa que ganha, que vence a casa de aposta e coloca dinheiro de fato no bolso. Eu trouxe para começar um conceito do que é investimento para o mercado financeiro. Investimento financeiro é a aplicação de capital em ativos com o objetivo de obter um retorno financeiro no futuro. Ou seja, é se aplicar o dinheiro em determinado ativo dentro do mercado financeiro, e aí seja renda variável, uma bolsa de valor, um fundo imobiliário ou uma renda fixa, buscando um retorno através desse investimento. E como que você faz para se tornar um apostador profissional? Porque aquele apostador profissional, ele sim é considerado um investidor do mercado de aposta esportiva. Ele se difere do apostador recreativo. É através de estudo, é através de testes,
testando métodos, testando estratégias também e através de uma gestão de banca para você não quebrar a sua banca e parar de viver, de dar dinheiro para as casas de aposta. Porque a partir daí é o salto que você precisa para se tornar um apostador profissional. Se tornando um apostador profissional, o mercado de aposta para você vai sim se tornar um mercado de investimento aí, e um mercado altamente rentável também, compete aí até melhor do que outros mercados de investimento financeiro. Olha só a importância do que o João traz, né, para você de casa. Ele mostra para você o que é a diferença de um apostador profissional, do que é um investimento financeiro. Ele faz com que você seja capacitado para proferir na hora das apostas, João, o que é uma odd, quais os mercados que estão sendo operados, para que você possa fazer os estudos, os métodos. Não é ciência exata, mas quanto mais você se capacitar através da JA Investimento, mais perto do resultado você está. É isso aí, Danilo. Falou com muita propriedade, muito bem. A aposta esportiva, eu sempre digo, não é sorte, não é achismo, não é porque é o time do coração. É probabilidade, é estatística, é tendência, é método e é gestão de banca. Se você conseguir aplicar isso, você se torna um apostador profissional e vai fazer desse mercado, sim, um mercado de investimento com alto lucro, beleza? E agora vamos à parte mais importante e mais esperada do nosso quadro. Falei aqui que temos 2 dicas para hoje. Peço que a produção coloque a nossa primeira dica para amanhã no tênis. É um confronto entre o italiano Matteo Arnaldi contra o australiano Jordan Thompson. E aqui estamos posicionados no mercado de vencedor. Vencedor Arnaldi pagando uma odd de 2, 1% da banca, lá na casa de aposta Bet em Ásia, beleza? E o segundo jogo do dia também vai acontecer amanhã no US Open. Também estamos posicionados aí, peço que a produção coloque na tela a segunda dica. É do italiano Yannick Sinner contra Christoph O'Connell, também um australiano, e aí nós estamos posicionados no mercado de games, gente. A partida precisa ter no mínimo 29 games para a nossa aposta ser devolvida. Se tiver 30 games ou mais no jogo, a gente ganha. Se tiver menos de 29 games, a gente perde o valor investido. Uma odd de 2,09, 1% da nossa banca, lá na casa de aposta Bet em Ásia. Ô, João, já que você tá falando em tênis, vem aqui em mim, Yannick Sinner, mais de 29 games, certo? Certo. Para o pessoal entender onde são esses jogos, põe na tela, produção. É isso aí, Danilo. Como a gente viu aqui na tela agora, é lá no US Open, as nossas 2 dicas na chave masculina. A Bia Haddad aí que alcançou a 3ª rodada do US Open ontem, né? E pela primeira vez, desde a década de 60, com Maria Esther Bueno, o Brasil não tinha uma tenista feminina na 3ª rodada do US Open. Boa sorte a Bia, que vai ter um confronto duríssimo contra a 15ª do mundo aí, mas tem tudo para fazer um jogo de igual para igual e quem sabe beliscar aí mais uma vitória, alcançando a 4ª rodada do US Open, beleza? E por hoje é só, Danilo. As nossas dicas estão aí. Espero que todos tenham boas apostas esse final de semana e até terça-feira. Ô, Renato, vamos chegar perto dele lá pra pegar essas dicas? Ô, João, espera aí que eu quero pegar essas dicas de você aí. Vamos juntar com ele aqui. Como é bom ter um profissional desse aqui no nosso programa, hein? Parabéns, viu, João? Show de bola. Ótimo final de semana pra você. Pegou as dicas, né? No tênis, lá no US Open. E nós vamos embora agora, né, João? É isso aí. Partiu. Tchau.